Então, vamos lá. Então, o que é realmente, então, a atenção domiciliar que a gente vai falar agora? Como eu falei no início, quando eu pergunto, é muito comum as pessoas confundirem realmente ou não saberem o que é atenção domiciliar. Eu já escutei tudo que vocês possam imaginar, mas a gente vem desmistificando um pouquinho o que é isso, porque vem aumentando o trabalho da atenção domiciliar, principalmente pós-período da Covid. Então, a gente diz que foi uma redescoberta para a atenção domiciliar. Para vocês entenderem um pouquinho como que surgiu a atenção domiciliar no mundo, ela veio da Europa, mais ou menos nos anos 70, estava muito forte lá, veio para o Brasil mais ou menos no ano 2000, teve um boom aí no ano 2000, e aí ficou, cada um atende de uma forma, como que se atende no atendimento domiciliar, então isso veio muito, as enfermeiras que atendiam os pacientes em casa, era assim que começou. Claro que começou um pouquinho antes ali, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi onde começou mais ou menos a se desenhar, porque não tinha como cuidar dos pacientes nos hospitais, então eles começaram a ser atendidos pelas enfermeiras nos hospitais, então mais ou menos ali um pouquinho antes de 1950, e aí em 1970 foi o boom na Europa, depois foi para os Estados Unidos, anos 80, foi muito forte lá também, apesar de que os Estados Unidos ele trabalha um pouquinho diferente do que a gente trabalha aqui, do que eu vou apresentar para vocês. Eles têm atividades domésticas junto, eles têm um atendimento que é no domicílio. É um pouquinho diferente de como a gente trabalha aqui, mas isso tudo veio da Europa e dos Estados Unidos. E aí eu vou mostrar para vocês o que realmente é atenção domiciliar. É tão comum confundir que eu mesmo confundi, né, professor? Não tem. De Já tão bem comum que é, galera. Então, assim, como eu falei para vocês, é um serviço que cresceu muito pós-Covid, Sim, porque os hospitais estavam todos abarrotados e não tinham como cuidar dessas pessoas em casa. E aí foi que as pessoas começaram a lembrar do atendimento domiciliar. E aí foi que a gente diz, então, teve uma redescoberta da atenção domiciliar. A partir da Covid, isso começou a se intensificar cada vez mais, a se cuidar dos pacientes em casa. E a gente diz muito que hoje a gente se acostumou já, por exemplo, a usar a internet, né? A gente compra tudo pela internet hoje. O futuro é a gente não querer mais ir para o hospital, é a gente querer ser cuidado em casa. Então, tem um dos autores que ele faz essa analogia, assim, muito grande com a internet, assim, né? Que a gente tem essas facilidades de poder comprar na internet e a gente vai ter as facilidades no futuro de ser cuidado em casa. Então, a gente só vai para o hospital realmente quando a gente precisar ir para o hospital. Cada vez mais a gente vai trabalhar para ser em casa. Então, o que o Ministério da Saúde traz? Que o atendimento domiciliar ele é uma modalidade, mas que se caracteriza pelo conjunto de ações que faz prevenção, tratamento de doenças, reabilitação, paliação, promoção à saúde prestadas no domicílio. Então, assim, é para os pacientes acamados. Um paciente que é cadeirante, se ele consegue ir até um centro de tratamento, se ele consegue ir até um hospital, se ele consegue ir até uma OBS, ele não vai entrar no critério de atendimento domiciliar. Os pacientes que estão em atendimento domiciliar, eles são os pacientes acamados, que eles não conseguem sair de casa. Mas por que não dá para ser para o paciente que é cadeirante? Primeiro, que não tem profissional suficiente para atender todo mundo. E segundo, porque na rede, que a gente chama, tem muito mais equipamentos, tem mais serviço, tem mais profissional. Então, esse serviço no domiciliar, ele é para pacientes acamados. Mas ele é um conjunto aí que a gente tem. A gente diz que ele fica na atenção secundária e atenção terciária, porque a gente atende os pacientes que têm algum diagnóstico que precisam reabilitar, então ele até faz uma prevenção em saúde, mas ele é muito mais focado ali na reabilitação, tratamento e atenção terciária, porque existem pacientes, por exemplo, que estariam numa UTI de hospital e eles podem ser cuidados em casa, eles estão em ventilação mecânica, por exemplo, contínua. São os pacientes com ela, o AMI, que ficam com equipamento, muitos mexem só os olhos. Então, eles estariam numa UTI de hospital. Então, assim, para eles não morarem no hospital, para eles terem o conforto do lar e fazer todo o tratamento com a rotina domiciliar deles, né, com cuidado em casa, junto com a família, então existe a atenção domiciliar. Então, essa atenção domiciliar, ela pode ser por um período curto, só um tratamento. Por exemplo, um paciente precisa fazer um antibiótico de 14 dias. Ele pode receber esse antibiótico em casa, ao invés de ficar no hospital 14 dias. Ou um paciente que tem uma ventilação mecânica, por exemplo, que teria que morar numa UTI de hospital, ele pode também ter esse atendimento no domicílio. Então, a gente diz que ele é
pode ser de curta duração ou longa duração também. Então, vai depender dos critérios aí que esse paciente Sim, vai ter. E aí muita gente pensa também, Adriana, assim, então é sim, só para idoso, né? Não, a gente tem um monte de criança também no atendimento domiciliar. Infelizmente, a gente tem muitas crianças também com algumas doenças neurodegenerativas, que a gente chama. São crianças sim. com algumas que são limitadas, assim, para poder sair de casa. Então, a atenção domiciliar também auxilia bastante, assim, essas crianças no cuidado domiciliar em casa. Imagina manter uma criança de 10 anos morando no hospital, né? Então, a atenção domiciliar ela veio para isso, mas para atender todas as idades, seja de curta, longa duração, mas muito na atenção secundária e atenção terciária, dentro do conforto de casa mesmo, né? Com a família, tendo todo o suporte que precisa, para a família não precisa ter que ir para o hospital todos os dias, risco de infecção menor e um custo também menor, né? Um custo financeiro menor, porque na grande maioria, estou falando assim, na grande maioria, porque às vezes sai um pouco mais caro cuidar de um paciente em casa, mas a grande maioria também é menos oneroso para todo o sistema de saúde. Além de todos os benefícios, cuidar de um paciente em casa também acaba sendo mais barato do que, se a gente for pensar o custo que está a saúde hoje no mundo. Então, acaba que isso também é um dos benefícios que se tem aí para todo o sistema de saúde. Eu ia te Conseguiu perguntar, entender um pouquinho? professora, a recorrência desse serviço no Brasil e essa questão de número de profissionais, né, para estar disponíveis para ir nos domicílios e tal. Isso é um desafio constante, Adriano. Sim, Constante imagino. mesmo. Eu até coloquei, tem um dos slides lá no final que fala dos desafios. E esse é um deles, assim, conseguir profissionais que queiram ir para os domicílios, porque assim, num hospital, quando tu trabalha, tu vai atender só naquele hospital. Tu sai de um quarto, vai para o outro, tu vai para um andar, vai para o outro, vai para emergência, daí tu tá só naquele local. Quando tu vai para o atendimento domiciliar, tu pode ter uma região, por exemplo, Porto Alegre, que são 300 pacientes, e aí tu vai se deslocar nas casas. Então, Sim, não, muita gente também não conhece a atenção domiciliar e não sabe que pode trabalhar nessa área. E tem também aqueles que preferem trabalhar no hospital. Então, assim, às vezes não fecha muito, não tem tanto profissional. E aí eu vou te dar um exemplo do serviço social. Tem mais, às vezes tem vaga e a gente não consegue preencher vaga, porque as pessoas não nossa. sabem o que é atenção domiciliar ou não conhecem, sabe? Então, a semana passada eu estava atrás de uma profissional para indicar para uma empresa que trabalha com a gente e vou te dizer que foi bem difícil de conseguir, tá? Porque realmente as pessoas não conhecem, assim. Então, é uma área que é carente de profissional que realmente queira trabalhar e conhecer essa área. Sim. Então, professora, então o médico que trabalhar na atenção domiciliar, ele vai se dedicar só à atenção domiciliar. O assistente social que for vai se dedicar só a isso também ou não? Pode trabalhar, não precisa ser exclusivo da atenção domiciliar, tá? Por exemplo, um profissional é que tudo vai depender do número de horas, né? Por exemplo, eu vou trabalhar 20 horas na atenção domiciliar e vou trabalhar 20 horas no hospital, não tem problema nenhum. Ah, Médico sim. geralmente faz plantão nessas, trabalha 1, 2 dias e outro dia trabalha no seu consultório, trabalha no hospital. Com o serviço social, geralmente eles contratam 20 horas ou 30 horas, que é a nossa carga horária. Então, tu consegue jogar com outras áreas também, não tem problema nenhum, tá? Sim. Mas é uma Bacana. área que quando a gente sabe realmente, sabe, entra para essa área e se qualifica, tem vaga. A gente consegue vem aumentando cada vez mais assim trabalhos para assistente social nessa área. Especialização para entrar nessa área, qual a professora recomenda? Isso é uma pergunta que me fazem todos os dias, Adriano. Todos os dias. Assim, não existe nenhuma pós-graduação de atenção domiciliar, tá? Existia uma pós-graduação em Recife, mas essa pós-graduação fechou. Então, não existe específico na atenção domiciliar. Então, assim, tem várias que a gente poderia fazer. Saúde do idoso, porque assim, a grande maioria são idosos, né? Gerontologia, 50% pelo menos são idosos, então é uma área que vem crescendo muito. Essa que eu fiz de intervenção familiar e comunitária, por exemplo, a gente vai lidar com famílias todos os dias. É uma Sim, área que vem crescendo. Saúde coletiva, cuidados paliativos é outra área que vem crescendo muito, muito, muito no Brasil todo. Ainda mais agora com a política de cuidados paliativos que teve a publicação agora há poucos dias. Então, seriam essas, mas assim, tem muita área na saúde, né, que a gente pode ir
ir encaixando aí na área da atenção domiciliar, porque é uma área que tem muitos pontos aí, então a gente consegue encaixar bastante coisa. Sim, bacana.